Glória a Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher do Ministério Brasilândia. Estamos também gravando essa ministração que irá para o YouTube, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Que essa palavra possa ser uma palavra de alerta para os nossos corações, amém? Abra comigo em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 35. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 35. Enquanto você abre, eu faço mais uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Pai amado, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Pai amado, eu te peço que o Senhor nesta noite, o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa falar ao coração da sua igreja, que o Senhor possa usar a tua palavra para falar conosco, Senhor. Pai querido, a palavra é tua, a igreja é tua, Senhor, e eu me escondo atrás da cruz. Pai querido, que eu seja neste dia de hoje um instrumento, que eu seja nesse dia de hoje, Senhor, Pai amado, um vaso nas tuas mãos, para que seja feita a tua vontade, que eu não fale aquilo que eu quero falar, mas que o teu Espírito Santo fale através da minha vida, que o Espírito Santo me inspire para ministrar a tua palavra. Eu repreendo todo inimigo do Evangelho, todo opositor à palavra do Senhor, todo ladrão de semente, que caia por terra e que a palavra seja pregada, que o Evangelho seja anunciado e que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego, Senhor, esta ministração em tuas mãos, para o louvor da tua glória. Amém. E graças a Deus. Você achou Lucas capítulo 12, versículo 35? Diz assim a palavra do Senhor: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Versículo 38. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, versículo 40, estais vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma parábola que Jesus contou. Na verdade é uma meia parábola. Ele traz aqui um ensinamento e ele dá um exemplo sobre um senhor que saiu para as bodas e que voltaria, e que deixou ali os seus servos, os seus criados, aqueles que confiava a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E só que o que eu acho maravilhoso nessa palavra é que ele usa essa comparação para falar de um dos eventos mais esperados de todo cristão, que é a volta de Jesus. Ele fala sobre a volta de Jesus. Mas antes de nós entrarmos nessa questão propriamente dita, eu queria compartilhar com vocês aqui algumas coisas que Jesus ele falou um pouco antes, alguns versículos antes desse versículo 35 que nós lemos, que ele começa a falar sobre a volta dele.
Aqui no versículo 29, se você me acompanhar, nós encontramos aqui Jesus ensinando os valores do reino. Aqui ele começa a explicar coisas que outrora era desconhecida da humanidade. Ele traz os novos valores que nós precisamos nos atentar, que nós precisamos obter para sermos cristãos legítimos. Então no versículo 29, do 29 ao 31, ele diz assim: não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Versículo 31, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui o Senhor ele nos ensina os valores. Por que valores? Porque nessa mesma passagem ele fala sobre o mundo. Ele fala que as nações do mundo, eles buscam o bem-estar de se viver nessa terra. As nações, as pessoas, todas as pessoas, sendo cristãos ou não, eles buscam o trabalho, eles buscam o sustento, eles buscam ter uma vida abençoada, uma vida próspera. Todas as pessoas que são pessoas de bem, que não são criminosos, que não fazem nada de errado, essas pessoas que são pessoas que buscam o bem comum, os valores deste mundo. O que nós queremos? Nós queremos comer bem, não é assim? Nós queremos poder abrir a nossa geladeira e ter lá o danoninho da criança. Nós queremos abrir a geladeira e ver lá o leite, né, para nós tomarmos. Ter ali a despensa, ter comida, ter mistura. Nós queremos nos alimentar bem, né? E aqui o Senhor diz que o mundo também busca isso. Todo mundo busca isso. E ele também fala sobre o beber, né? Sobre você satisfazer as suas necessidades básicas. Comer e beber é o mínimo que nós precisamos para sobreviver, né? Nós vemos alguns programas na televisão sobre sobrevivência, né? E a gente vê como as pessoas que vão assim para esses ambientes de selva, de sobrevivência, eles têm a prioridade número 1 é água, né? A prioridade para eles é água e comida. Então eles estão ali caçando e buscando, e às vezes a gente vê eles comendo cada coisa, né? Que só misericórdia, né? Come a minhoca, come o escorpião, eles comem ali tudo que vê pela frente, porque eles precisam sobreviver. Comer e beber é condição básica para sobreviver. E aqui Jesus ele começa a trazer esse ajuste de valores, essa equalização de valores. Ele não está dizendo que nós não precisamos comer e beber. Ele não está dizendo que nós não temos que buscar o comer, o beber, o se alimentar, o ter uma casa, o ter um carro, ou trabalhar para pôr comida dentro de casa. Ele não está dizendo que nós não podemos fazer isso. O que ele está querendo tratar aqui é a nossa ansiedade. Porque ele diz: não pergunteis o que havemos de comer, né? O que haveis de comer? É como aquela pessoa que não sabe o que vai acontecer amanhã e está preocupado já sempre com o dia de amanhã, né? Às vezes minha sogra liga lá para minha esposa: e aí o que eu trago de mistura, né? Que eu moro com a minha sogra, tá? Minha sogra é uma bênção. E ela pergunta, ela liga: o que eu levo de mistura? Então ela quer saber o que vai comer, né? O que vai trazer para comer. Está sempre preocupado com o que vai comer. O que a gente vai fazer domingo, né? Hoje nós assamos um Chester que estava congelado desde o Natal lá em casa. Louvado seja o nome do Senhor. A bênção é transbordante, né? Sobrou lá no Natal e agora acabou janeiro, a gente está comendo ainda o Chester do Natal. Uma bênção, né? A gente não pode desprezar as bênçãos do Senhor, né? Mas o Senhor ele quer tratar essa questão da ansiedade, porque quando nós temos fartura,
é uma grande bênção, não é fácil, a gente não se preocupa mesmo, a geladeira está cheia, amanhã eu como qualquer coisa. Agora, e quando aparece um desemprego na vida da pessoa? E quando começa a ter um deserto na vida da pessoa? E quando Deus leva o crente para o deserto? O maná, ele vinha dia após dia e não podia se guardar para o dia seguinte. Cada um pegava a medida certa para aquele dia. E se os espertinhos, tinha alguns que queriam pegar a mais daquilo que Deus tinha provido para aquele dia, e aí estragava, né? A Bíblia diz que ficava cheio de bicho ali naquele maná, naquele pão que descia do céu. Deus, Ele nos quer dar o pão nosso de cada dia. Cada dia. Aprender a depender do Senhor. Senhor, as coisas estão difíceis, mas Deus vai prover. Deus vai prover. Eu lembro de uma situação que eu acho que eu já contei aqui, que foi muito interessante, porque Deus tocou fortemente no meu coração de comprar algumas coisas para uma irmã da igreja, né? Comprar uma mistura, comprar um leite. E eu fui lá e fiz aquilo, comprei, levei algumas sacolas e fui na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, que eu chamei, ninguém atendeu. O que eu fiz? Eu abri o portão, entrei na casa da pessoa, aí cheguei na porta da sala assim, e deixei ali, né? Vi que não tinha ninguém em casa, né? Chamei, não tinha ninguém em casa, deixei toda a compra ali que eu tinha feito na porta da sala dela, na porta da casa dela, e fui embora. E nunca, nem sequer falei para ela que eu tinha feito aquilo. Então, o que você pode imaginar? Que Deus, Ele não precisava que o meu nome fosse exaltado, mas que o nome dele fosse exaltado. Quando aquela irmã, ela devia estar precisando, né? Ela estava desempregada, e ela estava precisando, ela deve ter chegado em casa, e ela deve ter adorado a Deus, ela deve ter glorificado a Deus de maneira muito intensa. Por quê? Porque ela chegou e ela falou: Senhor, né? Tem aqui, o Senhor trouxe, o Senhor enviou o anjo, o Senhor trouxe, está aqui o alimento. Louvado seja o nome do Senhor. Não andeis inquietos por coisa alguma, não o que é a vez de beber, nem o que é a vez de comer, porque as nações do mundo buscam essas coisas. E aí aqui ele traz uma informação que saiu da boca de Jesus. Não é simplesmente uma promessa feita a Abraão, a Isaac, a Jacó. Foi Jesus falando com os seus seguidores, e ele disse: o vosso Pai sabe que precisais delas. Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Deus sabe. A gente ora a Deus pedindo para que Deus supra a nossa casa, a nossa família, e Deus sabe que nós precisamos dessas coisas, irmãos. E aí ele diz assim: mas buscai antes o reino de Deus. Buscai antes o reino de Deus, e estas coisas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lá em Mateus 6,33 ele acrescenta a palavra justiça. Buscai o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui o Senhor, Ele que nos acrescenta. Não temos que andar ansiosos. Por isso que às vezes a gente fica... às vezes você pode não estar ansioso por conta do arroz e feijão que você vai pôr na mesa, mas você talvez esteja ansioso com uma ameaça de corte na sua empresa. Você esteja ansioso talvez por uma queda nas vendas na sua loja. Você esteja ansioso: como que eu vou fazer, o que eu vou fazer, né? E aí você precisa o quê? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque o reino de Deus é aquilo que mais importa para nós. Nós nos posicionamos no reino e essas coisas vão sendo acrescentadas. Se nós estamos passando por um problema de dificuldade, então temos que entender que Deus, Ele conhece as nossas necessidades, Ele está vendo o que nós estamos passando, e nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que clamar, pedir para Deus nos abençoar, sim, mas nós temos que crer que Ele está no controle e que nós vamos buscar o reino de Deus e a justiça.
Se Deus te deu um salão de cabeleireiro, irmãos, e você não está conseguindo dar conta de pagar o aluguel, usa a tesoura que Deus pôs na tua mão para você evangelizar aquele que está sentado na tua cadeira. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, e aí as coisas serão acrescentadas. Faça da ferramenta que Deus te pôs nas mãos para poder adquirir o seu sustento como uma ferramenta do reino de Deus. Consagra o seu trabalho ao Senhor, consagra a sua vida ao Senhor, aonde você estiver, aonde você certa vez eu li no livro uma experiência de um pregador, um homem de Deus que queria muito ser um pregador, ele queria ser um teólogo, ele queria fazer a obra, ele queria ser um pastor, aquilo ardia no coração dele, mas Deus não tinha esse propósito na vida dele. E aí um dia um irmão foi aconselhá-lo e ele disse: o que você gosta de fazer? Puxa, você pode até dar risada, mas eu gosto de cortar cabelo. Né? Por isso que eu falei agora do cabeleireiro, me lembrei desse testemunho. Eu gosto de cortar cabelo. Então por que você não usa o que você gosta de fazer para evangelizar, para fazer a obra de Deus? Você não precisa sentar numa cadeira de teólogo, às vezes isso não foi esse o seu chamado, Deus não te chamou para isso. E aí ele seguiu aquele conselho e ele foi muito próspero naquilo que ele fazia, porque todo mundo que sentava no salão tinha que ouvir ele, né? A gente senta no cabeleireiro, eles falam às vezes de tanta coisa, né? A gente homem ouve os cabeleireiros falar de futebol, né? Futebol, política, corrupção. As mulheres devem ouvir falar das novelas e de todas essas coisas, né? E então, aquele que está ali com a tesoura, ele tem a palavra, a pessoa tem que ouvir. A pessoa não vai ser mal criada, não vai ser mal educada, fala, fica quietinho, corta só o cabelo. A pessoa vai ouvir. Então, usa instrumento que Deus te pôs nas mãos para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é isso. É fazer do seu trabalho, fazer de tudo secundário na sua vida. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Lá no meu serviço nós fizemos um almoço teológico. Na hora do almoço eu reunia lá as pessoas lá e começava a fazer a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor para eles. Agora a gente parou, né? Prove ao Senhor, foi um tempo, né? As pessoas, a semente foi lançada, né? Então foi um tempo, a gente ficou um tempo bem interessante, mas agora a gente não está mais. Aí Jesus, ele continua no versículo 32, nos ensinando de quem é o reino. Primeiro ele ensina os valores do reino, ele fala, olha, busca o primeiro lugar o reino de Deus, porque todas essas coisas, as coisas do mundo, isso tudo vai ser acrescentado. Aí agora ele ensina de quem é o reino. Porque aí ele diz assim, Lucas capítulo 12, versículo 32, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Olha a informação que Jesus, ele nos dá aqui, através dessa palavra. Agradou o Pai de vos dar o reino. Deus, às vezes a gente ora o Pai Nosso, né? Fala, teu é o reino, o poder e a glória, né? Teu é o reino. Mas aqui Jesus está nos dizendo o quê? Que agradou ao Pai nos dar o reino. O reino de Deus é da igreja, irmãos. A igreja é que vai governar o reino de Deus e já governa hoje, através no mundo espiritual, né? Através da igreja física, através de nós já temos influência no mundo espiritual. Por isso que a tua boca tem poder. Quando você chega na tua casa, você profetiza a vitória, você profetiza a tua bênção, você fala que Deus está na tua casa, que a paz do Senhor está no seu lar, você profetiza que o seu trabalho é uma bênção, que o teu trabalho é próspero. A tua palavra tem poder porque você é um cidadão do reino de Deus, e agradou ao Pai dar-lhe o reino. E é interessante que ele fala aqui, ó pequeno rebanho, ó pequeno rebanho. Isso nos fala o quê? De que não é para todos, irmãos. Não é para todos. A igreja, ainda que possua milhares e milhares de fiéis, milhares e milhares de membros, é um pequeno rebanho perto da humanidade, perto das nações do mundo. É um pequeno rebanho.
Nós imaginamos milhares de pessoas. Às vezes eu passo lá no metrô e eu vejo tanta gente naquele metrô que eu fico imaginando quantos daqueles talvez estão indiferentes com o reino de Deus. Estão vivendo a sua vida buscando essas coisas. O mundo busca essas coisas, mas a nós foi confiado o reino de Deus. Você tem noção do que é isso? Deus agradou-lhe, ele quis, falou, não foi da vontade dele, falou, agradou-lhe Deus entregar-lhes o reino de Deus, amém? E aí no versículo 33 ele fala sobre obter o verdadeiro tesouro. Ele primeiro equaliza os nossos valores, ele fala, olha, essas coisas do mundo Deus vai acrescentar. Depois ele fala, olha, Deus está te dando o reino. Você precisa entender que o reino de Deus lhe foi entregue pelo Pai. E aí agora ele começa a falar sobre o verdadeiro, ele ensina como nós podemos obter o verdadeiro tesouro. Versículo 33, ele diz assim, vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, onde não cega o ladrão e a traça não corrói. Versículo 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O Senhor nos ensina os valores do reino. É claro que eu não vou dizer aqui, falar assim, irmão, você tem que vender tudo que você tem e dar aos pobres. Porque quem vai falar isso para você, e se falar, vai ser Jesus, não eu, né? Mas o que nós temos de muita abundância, nós precisamos aprender a repartir. Nós precisamos aprender que existem pessoas que estão indo atender as necessidades do pobre. A igreja, ela tem esse dever. A igreja não é tão somente uma obrigação do governo, é uma obrigação da igreja também. E por isso nós, como igreja, não como a placa da nossa igreja, mas como igreja do Senhor, nós também abrimos uma instituição, abrimos uma ONG, né, que vamos cuidar também de gerir projetos sociais para alcançar a vida das pessoas também. Hoje nós estamos ainda no começo e nosso foco está sendo lá no Parque Novo Mundo, mas eu creio que no futuro não tão distante nós estaremos também aqui na Brasilândia abrindo projetos sociais aqui no Jardim Guarani, no Elisa Maria, para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Aonde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Ele nos ensina como obter o tesouro dos céus. Ele nos ensina que tudo depende do nosso coração. Inclina o teu coração para o reino, inclina o teu coração para a obra de Deus, tenha compaixão das pessoas, divida o pouco que você tem com o aflito, porque você estará construindo um tesouro no céu. Amém? E quando Jesus fala tudo isso, Ele está preparando o coração dos discípulos para anunciar o evento mais importante da história, que é a sua vinda, a sua segunda vinda. Aqui eu falo discípulo, porque é interessante, no capítulo 12, eu comecei a dar uma olhada aqui, e eu vi que no versículo 1 do capítulo 12, ele fala que havia muitos milhares de pessoas, quando ele começou a fazer esse discurso. Havia muitos milhares de pessoas. No versículo 1 ele diz assim: ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, e começou a dizer aos seus discípulos. Amém? Começou a dizer aos seus discípulos. Havia milhares de pessoas, muitos milhares, não era uma milhar nem 2 milhares, eram muitas milhares de pessoas.
O Anhangabaú às 18h30 ficou vazio perto dessa multidão que tinha ao redor de Jesus, ao ponto que eles se atropelavam, muitos milhares. Mas quando Jesus se dirigiu à palavra, ele estava falando com os seus discípulos. Eu e você pode estar no meio da multidão, nas milhares de pessoas, mas se nós não estivermos na condição de discípulos, então essa palavra não servirá para nós. O tema dessa mensagem é um imperativo para a sua vida e para a minha vida. O tema dessa mensagem é: seja um discípulo vigilante. Seja um discípulo vigilante. E para ser um discípulo vigilante, é preciso vigiar o tempo todo. É preciso estar pronto para o maior dos eventos que está para acontecer: a vinda do nosso Salvador. Amém. Primeiro ponto que eu quero aqui compartilhar desse texto é que para ser um discípulo vigilante é preciso estar preparado. Versículo 35 de Lucas capítulo 12, ele diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O que isso significa, irmãos? Cingir os vossos lombos. Isso significa que quando nós falamos de questões espirituais, muitas vezes se assemelhamos às coisas desse mundo, às coisas físicas, né? Como por exemplo lá no Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que ele fala da armadura de Deus. Ele fala: cingi-vos de toda a armadura de Deus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, tendo cingido os vossos lombos com a couraça da justiça. Cingir os vossos lombos nos fala de estarmos preparados, de estarmos prontos, porque você já viu aquela pessoa que quando você vai sair de casa, você tem um compromisso, né? Você vai para a igreja, né? Às 18h30, você quer chegar às 18h30, né? com bastante assim, para você estar orando, chegar com um certo tempo, né? De sobra. Aí você começa a convidar a pessoa a se arrumar, né? A pentear o cabelo, a escovar os dentes, e você imagina que começando às 4 da tarde, você vai conseguir sair de casa umas 5h15, 5h30. Mas aí, o que acontece? A pessoa não está vestida. Quando você já está dentro do carro, você vê a pessoa que ela ainda está lá, cingindo os seus lombos ainda, escolhendo a camiseta que vai para a igreja. Glória a Deus. Aleluia. E aí a gente precisa de muito domínio próprio, né? Para não arrastar pelas orelhas, né? Então cingir os lombos é você estar pronto, estar preparado. Opa, chegou a hora, estou pronto, já estou com meus lombos vestidos, já estou cingido, estou com a couraça da justiça, estou com o cinturão da verdade, eu estou preparado para ser vigilante. Eu nunca servi o exército, né? Não sei se alguém aqui já serviu os homens de plantão, né? Você não serviu, Elton? Não, né? Nem o exército quis a gente, né? Mas graças a Deus que Jesus quis a gente, né? Nós somos por exército de Deus, amém? Mas lá no exército, o soldado ele passa sempre por alguns testes, algumas provas, alguns treinamentos, e um dos treinamentos é a vigília. E meu pai, que serviu o exército, ele me contava que na vigília ele tinha que ficar com a arma em punho e não podia piscar, ele não podia cochilar, e ele ficava a madrugada inteira de vigiando. Ele estava o quê? Preparado. Ele não sabia se ia acontecer alguma ocorrência, ele não sabia se ia acontecer algum problema, e geralmente não acontecia, né? Mas ele tinha que estar pronto, a posto, ele tinha que estar preparado.
com os seus lombos vestidos para uma possível eventualidade. E aqui ele fala também das candeias estarem acesas. O que isso nos fala? Isso nos fala do nosso preparo espiritual. Isso nos remete à parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, não levaram o azeite que precisavam para a vigília que lhe aguardava. Então 5 levou azeite de reserva e 5 não. E ali todas dormiram. Interessante que a parábola diz que todas dormiram, mas as que tiveram o azeite de reserva, quando o noivo gritou, quando alguém falou, aí vem o noivo, então aquelas que tinham azeite de reserva estavam com a sua luz acesa, brilhante, e aquelas outras que ficaram desesperadas, que não tinham a sua luz, não tinham o brilho do Espírito Santo, não tinham a unção do Senhor na sua vida, elas tiveram que sair para procurar e não conseguiram chegar a tempo. A porta se fechou e elas não participaram das bodas. Então, estar com as nossas candeias acesas é ter sempre em mente que precisamos buscar a Deus, irmãos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai ao Senhor, invocai-o enquanto está perto. Haverá um dia que não haverá mais resposta. Haverá um dia em que muitos clamarão, Senhor, Senhor, mas Ele dirá, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Estar preparado é condição para sermos discípulos vigilantes. Aí depois, no versículo 36 e 37, ele nos fala que para sermos discípulos vigilantes, é preciso estar atento. Porque aqui no versículo 36 ele diz assim, sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Não basta, irmãos, nós estarmos na igreja. Muitos estão na igreja, mas estão desatentos. Muitos estão na igreja e não estão ouvindo a voz do Senhor Jesus que bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É necessário estar atento para ouvir a voz do Senhor. O Senhor está batendo na vida e no coração de cada um de nós, irmãos. Glória a Deus. Não basta estar na igreja, é preciso estar atento, porque uma hora Jesus vai voltar, e quando Ele voltar eu preciso estar à porta, para abrir a porta, para que Jesus volte. Eu me lembro agora de uma passagem dos apaixonados, lá de Cantares de Salomão, Cânticos dos Cânticos, que a palavra do Senhor diz que o amado, ele enfiou a mão pela fechadura da porta e ele não abriu, e ali a noiva estava ali deitada e ela ficava ali se deliciando, porque a presença do noivo estava à porta, e aquele noivo ele tentava abrir a porta, mas aí quando a noiva se levanta para ir à porta, ele já não está mais. Conhece essa passagem? Então, fica de lição de casa, Cânticos de Salomão. É um livro é pouco conhecido porque fica lá no Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode me ajudar com o Ministério Infantil, por gentileza? Louvado seja o nome do Senhor. Estar atentos, irmãos, para quando vier o seu Senhor, você possa abrir a porta. Abra a porta do seu coração, em nome de Jesus. No versículo 38, ele nos fala
que para ser discípulo vigilante é preciso manter-se na posição. Manter-se na posição, esperando. Olha o que ele diz no versículo 38. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. E em verdade vos digo, que se cingirá e fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Ser achado vigiando. Lá o soldado que está na vigília, ele não está preocupado de dar uma cochilada e vir o inimigo. Ele está preocupado de dar uma cochilada e vir o seu capitão e pegar ele cochilando. Aqui o Senhor nos fala que há uma bem-aventurança naquele que for achado vigiando. Aquele que for encontrado vigiando. Quando ele chegar, ele vai ver você lá pronto, mantendo a sua posição de vigilância. Aí ele vai falar: ah, servo bom e fiel. O Senhor, ele vai fazê-lo sentar na mesa, e o próprio Senhor o servirá. Essa é a natureza do seu Senhor, de Jesus que você serve, irmãos. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E quando ele voltar e nos achar vigiando, nos achar na posição, ele vai nos fazer assentar à mesa. E isso é uma bem-aventurança. Quando o Senhor fala bem-aventurado, ele está dizendo: muito feliz é aquele que for encontrado nessa condição. Glória a Deus. Para ser um discípulo vigilante, você precisa se manter na posição. Ah, estou cansado, estou desanimado, né? Foi muito lindo o que Deus fez ontem aqui, né? Ver aqui o irmão chorando aqui no púlpito foi muito gratificante, né? De ver assim como Deus trata com cada um de nós, né? Através do testemunho da irmã, que ela ficou 2 meses com a gente. E aí ela saiu porque ela casou, Deus fez isso na vida dela, ela casou e ela foi congregar com o marido, né? Foi a condição que o marido pediu para ela, falou: você vem congregar comigo, não tem coerência, a mulher numa igreja e o marido na outra. E aí ela veio aqui falar o quanto Deus trabalhou na vida dela através deste ministério. E ali o irmão que veio aqui dar a palavra, obreiro da casa de Deus, ele chorou dizendo: olha, é por isso que vale a pena. Falou: pastor, eu sei que você já teve vontade de desistir, eu também já tive, inclusive tenho estado fraco, mas é por isso que vale a pena continuar. É por coisas assim que vale a pena estar na posição, mesmo que esteja cansado, mesmo que o escudo está pesado. Você tem que se manter na posição. Você tem que se manter na posição, porque você não sabe a hora que o seu Senhor há de voltar, irmãos. No versículo 39 e 40, ele nos fala que para ser discípulo vigilante é preciso estar sempre pronto, independente do tempo. Versículo 39: sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria roubar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Que coisa isso, né? Imagine você servir ao Senhor e no último momento você desistir. Você se esforçar na casa de Deus, você ser um obreiro, você, vir para a igreja, você orar, você buscar Deus, você ter uma vida com Deus, e aí no último momento, aí você se desvia. Irmãos, nós não sabemos a hora que Ele há de vir. Nós não sabemos a hora. Aqui ele fala: se o pai de família soubesse que horas viria o ladrão, então nós
seria fácil, né? Já ligava para a polícia, falava, ó, o ladrão vai vir aqui à meia-noite. Ele não permitiria que roubasse a sua casa. Mas Jesus diz aqui que o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo de Nazaré, Ele voltará, Ele virá na hora que nós nem imaginamos. Pode ser agora, pode ser na madrugada, quando você estiver dormindo, pode ser quando você estiver pegando a lotação. Lotação, nem existe mais lotação, né? Existe lotação? Quando você pegar o ônibus, né? Pegar o metrô, quando você estiver lá trabalhando, quando você estiver lá pegando a argamassa aqui no depósito, e aí Jesus, de repente, a trombeta tocou, de repente, Jesus está voltando. Se Jesus nos pegar desapercebido, nós ficaremos, e isso custará toda a nossa eternidade, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, seja um discípulo vigilante, porque cedo virá o Senhor. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, a palavra do Senhor diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E Apocalipse 22, versículo 20, ele diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Você pode dar uma salva de palmas e você pode dizer: ora vem, Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Remidos de todas as nações ouvirão a trombeta soar. A igreja de Cristo vai reconhecer quando aquela trombeta soar. O arrebatamento vai acontecer quando o som da trombeta soar. Dia de grande dor e de muita aflição para quem não se preparou. Dia lindo de glória e de muito louvor para aquele que espera o Senhor. Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje a volta do Rei. O céu vai se abrir, ele aparecerá. Jesus Cristo nas nuvens, todo olho há de ver. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Corpo glorificado vamos receber. Uma voz de comando como de um general, levando as tropas iremos ouvir. A trombeta de Deus é o grande sinal. Isso significa, é o começo do fim. Satanás dominado e a morte vencida. O fim do sofrimento da igreja querida, que aguarda o amado como prometeu, voltar e levar sua noiva para o céu. Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje a volta do Rei. Vai abrir
subir. Se no piscar de olhos Jesus aparecer, será que vais subir? É chegado o momento de nos preparar. Não sabemos a hora em que Cristo virá, mas eu sei que Ele vem. Eu sei que Ele vem. Então guarda o que tens. Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra. É pai contra filho, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação. E a Bíblia nos diz que quando isso acontecer, é somente o começo do fim. Ele surgirá nas nuvens com poder e muita glória. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. A Bíblia nos afirma que aquele que vencer será chamado Filho de Deus, e se assentará com Ele em seu trono, e receberá das mãos do próprio Deus uma coroa de glória. Santificai-vos, santificai-vos,